Alô, Manaus, bom dia, Amazonas. Bom dia você, meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense que estava aí aguardando o início do Câmera 13, não é? O programa da nossa gente. Sejam todos bem-vindos aqui ao Câmera 13, esse espaço que existe já há 13 anos. E eu já quero, claro, mandar um abraço especial, meu amigo Gerson Guerra, para o interior do estado do Amazonas. Olha, ontem eu fiquei super feliz, mas o Câmera 13 recebeu tantas mensagens do interior do estado do Amazonas, mostrando que o Câmera 13 é um programa que tem credibilidade, é um programa que de fato as pessoas esperam para assistir, para acompanhar e que participam de forma direta, de forma indireta, mandando o seu WhatsApp. Quero também agradecer ao meu povo da cidade de Manaus pelo respeito, pelo carinho, pela consideração que tem para com o nosso trabalho, para com o meu trabalho, para com o trabalho de todos os meus colegas que fazem aqui a produção do Câmera 13, que fazem aqui o Câmera 13 da nossa Band Amazonas. Quero aqui mandar um beijo especial, meu amigo Gerson Guerra, porque ontem eu estive lá no Jorge Teixeira, quarta etapa. Gente, fiquei super feliz de ver o carinho que o povo do Jorge Teixeira tem aqui com o nosso trabalho. Bacana, quantos beijos, quantos abraços. A garotada, meu amigo Gerson Guerra, o Câmera 3 faz um sucesso com as crianças. É muito legal saber disso, né? Com os jovens também, os idosos. Eu quero, inclusive, mandar um abraço lá para o seu Edinaldo da Cidade Alta, do Jorge Teixeira, quarta etapa, que ontem, né, chegou lá comigo, me abraçou, me beijou. Olha aí, tá vendo, Gerson? Tem que ter vergonha não, porque é homem, né? Tem que chegar e abraçar mesmo. E foi isso que o seu Edinaldo fez comigo, abraçou, apertou, aproveitou, né, seu Edinaldo? Meu amigo Gerson Guerra está comigo, preparadíssimo aqui para receber a sua mensagem de texto. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Socorro, um abraço a você, né? Então, boa tarde aí para todo mundo em casa, você no interior do estado acompanhando a gente. Lembrando que 13 anos não são 13 dias, nem 13 meses, né? 13 anos é um programa de credibilidade na cidade de Manaus. Graças a você, telespectador, você que nos ajuda a fazer o programa. E aqui o nosso programa, como a gente sempre diz, tem ajudado muitas comunidades a resolver os seus problemas. É claro que a gente aqui é intermediário, mas deixa eu mandar aqui um alô, Socorro, aqui no começo do programa, para Iranduba, ramal do Janauari. Lá todo mundo ligado no programa Câmera 13. Que coisa boa. É o pessoal também de Baiaçu, né? E lá o município de Iranduba, também a cidade também que está ligada aí no programa Câmera 13. Também manda aqui um abraço para os feirantes do Mutirão. Inclusive estão reclamando, está faltando mais policiamento ali na área ali da Feira do Mutirão, tá bom? Então um abraço a vocês da Feira do Mutirão aí acompanhando o programa. Também aqui a gente recebeu através do WhatsApp, falta água há 3 dias no Mutirão, tá bom? Faltando água há 3 dias no Mutirão. E também no bairro Jorge Teixeira, a gente sabe que a Prefeitura Manaus Ambiental está fazendo a sua parte, né, querendo regularizar, né, o problema da água, porque houve aquele problema lá. Vários postos aí sendo reativados, né, que já estavam aí desativados. A gente faz esse apelo aqui então pro pessoal em nome do pessoal do Mutirão e também do Jorge Teixeira, faltando água. Ok, Gerson, olha, hoje dia 15 de julho você vai acompanhar agora o Factual, porque após 2 meses de investigações, a polícia prendeu uma quadrilha que praticava roubos, a famosa saidinha de bancos, né? A gente vai acompanhar agora. A polícia acaba de desarticular mais uma quadrilha na cidade de Manaus. A quadrilha era acostumada a praticar a famosa saidinha de banco, só que agora a quadrilha foi presa lá na Feira da Betânia, na zona centro-sul. Quem prendeu foram os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos aqui do bairro da Alvorada. Foram presos Antonildo Nunes Franco, de 37 anos, o Atailton Alzier, de 25, foi preso também o Stanley Augusto Correia Trajano, 25 anos, o Bruno da Silva Carvalho, de 25, e o Jonathan Costa, de 18, além do Enedino Barroso Neto, de 36 anos. Parece até lista de vestibular. Os 6 elementos estão presos aqui na DRF e a gente vai conversar agora com o delegado Orlando Amaral, que tem mais detalhes sobre a prisão dessa quadrilha. Esse é o resultado de mais uma investigação do Serviço de Inteligência da DRF.
Nós investigamos essa quadrilha há cerca de 2 meses, baseados nos boletins de ocorrência que começamos a receber, notadamente os crimes de saidinha de banco. Além do que eles faziam também de clientes que chegavam nas agências bancárias com informações privilegiadas, como também faziam estabelecimentos comerciais. No decorrer da investigação, efetuamos a prisão da quadrilha, onde eles fariam mais uma vítima, né? Um comerciante que teria uma quantidade, segundo eles, aproximada de R$10.000, que sairia da feira, mas nós abordamos antes que eles consumassem o crime. Com a quadrilha, é uma quadrilha já com extensa ficha criminal, a maioria deles, alguns até foragidos do sistema prisional. Apreendemos 2 motos roubadas, um veículo que eles utilizavam em todos esses crimes, e apreendemos também uma pistola de uso exclusivo das polícias. Agora, qual é o próximo passo da polícia? Isso é só a ponta do iceberg? Tem mais gente envolvida? Não, é uma quadrilha que nós pegamos por completo. As investigações apontam para isso, então não tem nenhuma ramificação. Agora tem 2 que não têm passagem, né? 2 deles ainda não tinham passagem pela polícia, mas isso não quer dizer que já estavam cometendo crimes. Okay. Obrigado, doutor Orlando Amaral. É aquilo que a gente diz, o crime tem 2 caminhos, cadeia ou cemitério. No caso dessa quadrilha, está voltando para a cadeia. Gerson Guerra para o Câmera 13. Portanto, tá aí, olha, rapazes jovens, né? Rapazes fortes, que você vê que tem muita saúde, não é? Mas saúde que, infelizmente, está aí ajudando a fazer coisa errada, não é verdade, gente? Então, a gente já olha assim, já imagina que por trás dessas pessoas, é claro que existe uma família que sofre quando vê essa cena aí que nós estamos mostrando, porque eu acredito... Sempre falo aqui, Gerson Guerra, que ninguém traz um filho ao mundo para que um dia ele siga esse caminho, né? O caminho do crime, da marginalidade, da bandidagem, achando que por dinheiro vale tudo, matar, morrer. E infelizmente, gente, infelizmente não é felizmente, não vale. Então... tem que ter cuidado mesmo, essas pessoas estão aí dispostas a tudo. Você olha alguém, um deles sozinhos, né? Parece que não ameaça, não oferece nenhum perigo, mas quando estão em bando, aí sai de perto. Ainda mais no escuro, hein, Gesso? É verdade, a lei é muito fraca, né? Muito. A lei vai ter que mudar a lei, né? Essa que é a grande verdade. Ontem já tinha advogados... Eu acredito que em breve essas leis aí serão mudadas. Já tinha advogados ontem lá na porta, né? Na porta da delegacia, né? E isso faz com que também... Agora, como que eles pagam crime, né? esses advogados, né, gente? Agora a sociedade... Exatamente, isso teria que também ser investigado. Como é que eles pagam os advogados? Como? Né? É o dinheiro do crime, evidentemente, né? O dinheiro do crime, né? A gente lamenta. Tinha um carro, um Agile, um carro, né, muito bom lá, que foi apreendido, 2 motocicletas, inclusive uma CB 300, quer dizer, os caras estão bem articulados, né, já tem aí muitas coisas, né, em função do crime. Agora, é preciso que investigue também de onde vem o dinheiro para pagar o advogado, que para mim é um dinheiro desgraçado. A gente sabe que todo mundo, com certeza, muita maldição para você mesmo, a gente sabe advogado. Que todo mundo tem direito à defesa, não é? Todo mundo, todos nós temos direito à defesa. Mas, gente, a gente sabe também que nem sempre esses advogados são lá da Defensoria Pública, né? Então, quer dizer, o cara chega na penitência, chega na delegacia, já os advogados, alguns, é bom colocar aqui, já estão lá. Aí é complicado, né? A gente chega só primeiro de que o bandido. Pois é, né, Jéssica? Que pena. Não é mole, não. Mas estão aí presos, como disse o Gesso. É só 2 caminhos que existem para isso. Penitenciária ou cemitério. Olha, daqui a pouquinho, nós vamos estar recebendo ele, meu amigo Gerson Guerra. Tô sabendo que ele aproveitou, assistiu muito jogo, apesar de ser médico, sofreu muito, é verdade. Tava todo mundo com saudades, muitas mensagens já chegaram para ele. Eu estou falando do nosso amigo que faz conosco o quadro Alô, doutor Sidney Chalub. Nossa,
pouco, né, Sigor? Você daqui a sabe pouco, que hoje é o seu dia, Gerson? Meu dia? Por quê? Verdade. Hoje é dia do homem. Não é isso dia mesmo, do homem? doutor Cid, né? É dia do homem hoje? É. Opa, legal. É verdade. Mas então é homem você... com H mesmo, né? Não, com certeza. Socorro, deixa eu ler aqui rapidinho. Você deixa eu não? passar essa mensagem. Você é? Alguma dúvida, pai? Deixa eu ler aqui essa mensagem rapidinho, Zico. Olha só. O Arraiá Pai d'Égua vai acontecer. É o nome mesmo, Arraiá Pai d'Égua vai acontecer no dia 19 de julho. Atenção, você que gosta de arraiar, né? Olha, com Cordão do Marambaia, Segura Pisada, Amazon Beach e também a presença do Pinduca, o rei do carimbó, e a banda O Arilu, tá? Olha, o local legal. é o Festa Clube, é dia 19 de julho. Você está convidado, começa às 20 horas. Né? Você que gosta aí de arraial, vá para lá, porque vai ser muito bom, né, Sigor? Olha, gente, apesar do bairro ter o nome de Raio do Sol, lá o sol não está pintando muito não, viu? Os moradores estão reclamando da água que não chega. Vamos para lá. A reportagem do Câmera 13 está aqui na comunidade Raio do Sol, que é vizinha aqui ao conjunto Nova Cidade. Aqui os moradores ainda não têm água encanada. Parece mentira, mas é verdade, né? É um absurdo de não ter ainda água encanada, porque não tem as tubulações. A gente vai conversar com o senhor Rodrigues, porque esse poço aqui não funciona toda hora, não é isso? Não. É somente das 7 horas às 12 e das 15 às 19. É só nesse horário? Só nesse horário. Quer dizer que quem não pegar água já fica sem o líquido? Outro dia, perfeitamente. E tem que descansar a bomba, né? Para a bomba descansar. Agora aqui, vocês já procuraram, por exemplo, a prefeitura, já procuraram algum órgão para saber por que aqui não tem tubulação, não é isso? Aqui para o bairro? Prefeitura, com o chefe da Água do Amazonas, e ele o ano passado, ele me falou que a partir de janeiro ia mudar tudo, e até agora não mudou nada. As tubulações, né, do programa, né, as adutoras chegaram até o conjunto Nova Cidade, aqui na Zona Norte de um modo geral, mas aqui não tem. Aí na pista tem. Ela passa na principal? Na principal, perfeitamente. É. Mas aqui a tubulação não subiu para cá? Não. Olha, para a gente provar que realmente não tem nenhuma tubulação, nenhuma adutora aqui dentro da comunidade Raio do Sol, você pode observar que aqui, olha só, é puxado esses canos, olha, e vem das casas, né, até aqui o poço, as pessoas ligam, não, para ter o precioso líquido, mas muita gente tem que carregar a si mesmo. Esse rapaz também é morador daqui, como é teu nome, querido? O Allen. O Allen, aqui tem que carregar água sempre. Tem que carregar água sempre, porque é fechado aqui, como vocês viram, das 7 até às 11, aí é fechado. Aí para garantir a água aqui no bairro também tem lá em cima ali, que vem por cima. E aqui é uma comunidade que já tem muitas famílias, né? Tem asfalto, tem tudo. Asfalto, energia tudo, falta só água. Quer dizer, é um absurdo, né? Absurdo, que essa água do Amazonas faz com a gente. Tem que vir pegar aqui no poço, às vezes ainda não tem ainda. Aí é um sofrimento doido, né, pra carregar água. E tem a hora para vir pegar aqui. Tem hora. Aí a gente vê que tá fechado. Fica aí o apelo da comunidade do Raio do Sol, né? Os moradores estão fazendo esse apelo para a prefeitura, para Manaus Ambiental, já que a adutora passa na principal, né? Na Avenida Margarita, aqui no Nova Cidade. Gerson Guerra para o Câmera 13. Olha, absurdo, né? Comunidade, quer dizer, não tem toda a estrutura necessária para que a água chegue lá. Não existe cano. Não existe a tubulação necessária, é isso, Gerson? Tem aquela tubulação do Proama, no caso, dentro da comunidade. Então eles se valem desse poço que você viu aí, né? Mas as pessoas têm que carregar águas aí. Não é fácil. É 1 quilômetro para carregar água, né? Mais ou não menos. É fácil. E a gente já faz esse apelo aqui à empresa, não é? Água, quer dizer, ex-água do Amazonas. Agora passa na principal adutora, viu? Não é, Gerson? Passa na principal adutora, hein? Certo, então tá aí, a gente faz esse apelo também, não é? Após o intervalo comercial do programa, que é daqui a pouquinho, né, gente? A nossa produção já vai entrar em contato aí com a Manaus Ambiental para ver o que a gente, com certeza, vai poder fazer. Vai poder fazer muita coisa por essa comunidade. Graças a Deus, várias matérias que já estiveram aqui no Câmera 13, a gente já conseguiu ajudar aí as pessoas. Isso é importante. Olha, depois de um longo tempo, né, sem estar aqui conosco, ele retorna com toda a vontade de levar muita saúde até você que está em casa. E a gente começa com um tema super importante nesse dia 15, né, de julho, que é o Dia da Saúde do Homem. A gente vai agora para o nosso quadro Alô, doutor.
Olha, gente, o dia foi criado em 1999, pelo Jerome Tilux. Será que eu falei certo, doutor Sidney? Meu querido amigo. Bom dia. Boa tarde, é uma satisfação recebê-lo. Estava com muita saudade de você e de toda a nossa população. E nada melhor do que a gente voltar hoje falando de uma coisa, de um alerta. Realmente, verdade. O Dr. Jerome Tilux, em 89, em Trinidad e Tobago, um país relativamente pequeno, começou a observar que a população masculina no seu país não se cuidava. E isso não é exclusividade dele. Então ele passou a instituir o dia 15 de julho como dia de cuidado do homem. Porque, se você não sabe, nós homens, Gerson, vivemos 7 anos a menos do que as mulheres. E muitas vezes está relacionado pela falta de prevenção. Porque os homens, eles criam aquela história de que eles têm vergonha de ir ao médico, eles dizem que não tem tempo de ir ao médico, e na grande maioria das vezes o diagnóstico das doenças é feito em fase avançada. Então, o homem hoje, ele não só morre de problema de próstata, como câncer, também câncer de pênis, mas muitos dos homens hoje morrem por acidente vascular cerebral, por infarto, por hipertensão. O índice de colesterol no homem é extremamente alto porque ele é rebelde em relação à alimentação. Então foi criado esse dia no intuito de tentar conscientizar a população. Você que está nos assistindo, você já pode parar para pensar quando foi a última vez que você dosou seu colesterol, quando foi a última vez que dosou o triglicerídeo. Se você já tem mais de 50 anos, você já procurou o médico para fazer o exame de próstata? E eu queria começar falando disso. Certo. Porque o exame de próstata, ele é um exame indolor, não tira a masculinidade de ninguém. Verdade. E você tem que parar com aquela história de que eu vou ter que fazer o exame, eu vou me constranger. Pelo contrário, se você não faz, infelizmente, o câncer de próstata, ele vai acometer os homens a partir dos 65, 70 anos, e se você não fizer o diagnóstico precoce, certamente você vai ter repercussões graves. Doutor Sidney, 2101-7025, a gente vai conversar com o telespectador. Inclusive, quero pedir desculpas porque hoje o nosso WhatsApp não está funcionando. Realmente, nós recebemos tantas mensagens no dia de ontem que hoje ele pifou, né, gente? Mas amanhã, se Deus quiser, vai estar aí preparado para que você converse conosco, viu? Portanto, vamos falar com o telespectador que fala de que bairro? Alô? Alô? Oi, pois não? Quem está falando? É José Ricardo. Pois não, você fala de onde? Aqui do Aleixo mesmo, vereador. Pois não, querido, pode falar. Primeiro parabenizar o doutor Sidney pela volta, né? A gente que passou aí quase um mês com os jogos da Copa, mas com saudade das informações do... Olha, até aí, né? sabe o tempo aí que o doutor Sidney ficou longe, viu? Em segundo lugar, que eu teria justamente algumas perguntas, né? Primeiro, sobre essa questão da cultura do exame de próstata que o doutor Sidney estava falando nesse momento. Primeiro, eu gostaria de saber verdadeiramente quando que o homem precisa realmente, qual a idade, quando precisa realmente se preocupar em fazer o exame de próstata, né? Porque uns dizem, com os 40 anos, outros não, com 45, enfim, né? E se o exame mais eficaz é o exame que é com toque, ou se esse que as pessoas fazem, que agora, se eu não me engano, com ultrassom, né? E eu, como bebo, né, sou uso do álcool, gostaria de saber quais são os transtornos que o álcool pode causar no homem, principalmente com as doenças relativamente às funções sexuais, vamos dizer assim, né? Olha, eu acredito que o doutor Sidney até entendeu o início da pergunta, né, doutor Sidney? O retorno aqui ficou um pouquinho ruim, mas dá para responder a pergunta. Há uma coisa em relação a quando começar a fazer o exame de próstata. Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45 anos, desde que você não tenha história de câncer precoce na família. Aqueles homens que têm história de câncer de próstata na família, se recomenda aí ao urologista a partir dos 40 anos. É isso que recomenda a sociedade. E, obrigatoriamente, a partir dos 50 anos. Então, tem essa recomendação. Associado ao toque, nós fazemos a dosagem de um exame que é feito através de sangue, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, que ele funciona como marcador. Mas eu quero falar que
só fazer o PSA e só fazer uma ultrassonografia não substitui o exame, porque o exame da próstata, o médico vai avaliar se está endurecida, a consistência, porque muitas vezes o homem a próstata tende a aumentar a partir dos 18 anos de idade, o homem começa a ter um crescimento da próstata. E esse crescimento da próstata, na grande maioria das vezes, é uma doença benigna, que falar só da anatomia, a próstata, ele é um órgão que passa pelo canal da urina. Se ele cresce muito, ele obstrui esse canal da urina. Então, quando você começa a notar, e aí já vai um alerta, que o seu jato de urina está mais curto, ou que você faz mais força para urinar, você já está tendo manifestação de um problema de próstata. Mas a gente não quer que esse problema seja diagnosticado com sintoma. Por isso que a importância de ir no médico e no toque retal, a dosagem do PSA e o ultrassom, você vai fazer o diagnóstico antes do sintoma. Certamente você vai ter numa fase mais precoce. Mas eu também não quero alertar e dizer aqui à nossa população o seguinte: todo homem vai ter câncer de próstata, não. Mas todo homem vai ter uma próstata aumentada. Essa próstata pode dar uma hipertrofia. Hoje nós temos aproximadamente 14 milhões de brasileiros acima de 50 anos. Então é uma população muito grande e esse crescimento anormal da próstata, ele vai ter como principal repercussão a dificuldade de urinar. E aí é uma doença benigna, é um crescimento benigno da próstata que nós conhecemos como hiperplasia prostática benigna. Então eu só queria dar esse alerta, porque depois de instalado o homem tem infecção urinária, não consegue urinar, passa uma sonda para urinar e aí já é uma complicação com indicação de tratamento cirúrgico. Agora, doutor Sidney, por que o homem é uma grande vítima do ataque cardíaco, por exemplo? Primeiro, o seguinte, a maioria dos homens, eles nem sabem que ele tem colesterol alto, a maioria dos homens não sabe que tem pressão alta e a maioria dos homens são extremamente estressados, têm uma personalidade muito rebuscada e ele não procura o médico. Às vezes, ele sente uma dor de cabeça que pode ser uma crise de hipertensão, ele se automedica e o homem, ao contrário da mulher, ele tem medo, ele tem preconceito de ir ao médico. Então, o índice de doenças cardiovasculares, não só o derrame, que é o acidente vascular cerebral, como os infartos, aumenta no homem por conta do sedentarismo, do tabagismo. O homem fuma muito, infelizmente, ainda fuma muito mais do que as mulheres. A bebida também é prejudicial? O álcool em si, dependendo da quantidade que você ingere, ele não tem muito a ver. Mas o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e o diabetes são os pilares para o desenvolvimento dessa doença. Olha, a Ruth Campos está paciente do Adriano Jorge, doutor Sidney, está lhe mandando um beijo, viu? Olha só, está lhe agradecendo, né, pelo carinho que o senhor teve com o tratamento dela. Olha que bacana. Que beleza, né? E eu queria falar, obrigado, Ruth, é um grande prazer. E eu queria falar uma coisa, hoje nós estamos tendo uma ação aqui no Amazonas. Bacana. A Prefeitura de Manaus hoje está reforçando as ações de prevenção. Sim, olha. Então, exames oftalmológicos, exames de próstatas, porque tem que ser engajado todo mundo nisso. Então, hoje, a doença do homem é uma doença de saúde pública. E você, voltando para aquela pergunta anterior, o homem ele acha que ele não tem que parar o trabalho dele para ir fazer o check-up. Verdade. Ele acha que ele é um super-homem, né? Ele acha que ele é um super-homem. Que nada vai acontecer com ele. Que nada vai acontecer. Então, hoje existe dentro da SEMSA o Programa de Saúde do Homem. É verdade. Como tem o programa de saúde da mulher... E que eu tive muito prazer em votar, gente, lá na Câmara. Foi maravilhoso. Saber que agora o homem também pode contar com mais este espaço, esse programa, um lugar garantido para ele cuidar da sua saúde. Agora, doutor Sidney, eu quero aproveitar esse momento também para falar com as mulheres. A importância do papel da mulher ao lado do seu companheiro, do seu marido, do seu noivo, do seu namorado, em pegar ele pelo bracinho. A gente sabe que muitos homens são cabeças duras, né? Que não aceitam, mas a gente sabe também que com carinho, assim, agradando, né, doutor Sidney? Aí vai. Eu vinha pensando justamente nisso no carro e eu queria fazer homenagem na minha esposa. Olha!
A minha esposa, ela, apesar de ser médica, ela disse, olha, você já fez isso, fez o check-up, fez a avaliação cardíaca, ela tem essa preocupação e ela cobra. E você tem que ser humilde para ceder às esposas. É então, verdade. Em nome da Luísa, minha esposa aqui, eu quero dizer o seguinte, você também tem uma responsabilidade muito grande, porque às vezes os homens esquecem realmente, por conta do trabalho, do corre-corre, de fazer avaliação periódica. Então, você tem que lembrar do seu marido, olha, você já fez o exame da próstata, você já dosou seu colesterol, você dosou sua pressão arterial, porque muitas vezes o homem chega em casa irritado, com dor de cabeça e faz um exame de pressão, você observa a pressão de 15/10, 14/10 e ele nem sabe que tem isso. E às vezes a manifestação é muito grave. Então você, mulher, você é sempre o alerta. Você tem que estar ao lado do seu esposo e agora você sabe de como tem a saúde da mulher, tem a saúde do homem. Verdade. Você tem que fazer o calendário de saúde, o calendário de acompanhamento masculino, porque você precisa do seu companheiro. E pior do que você ter uma pessoa doente na sua casa, você sabe o peso de ter essa pessoa, principalmente, na grande maioria das vezes, é o chefe de família que traz o sustento para sua casa. E é fácil conseguir, doutor Sidney, esse atendimento dentro dos hospitais, não é, das unidades de saúde que nós temos aqui na cidade de Manaus, mas isso responde essa pergunta após o intervalo comercial. Um dos pontos altos do Câmera 13 é aquela mensagem positiva que muitas vezes a gente precisa ouvir de alguém. E essa mensagem vem com o padre Delaí Cuervas. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Que ajuda a gente a chegar no coração de tanta gente. Tá vendo o cenário? Não é tão bonito, mas é porque às vezes a nossa vida também não é tudo bonito. Não é tudo cheio, gente atrás da gente, gente em volta da gente. Às vezes a gente fica sozinho, tem que parar, tem que cronometrar o seu tempo. Não pode cortar 1/1000 de segundo. Não podemos parar de jeito nenhum. Cada segundo faz parte de 1 minuto, cada minuto faz parte de 1 hora, cada hora faz parte de um dia, assim por diante, até a nossa vida ir passando, mas nós não podemos parar, nós não podemos ficar parados, estacionados, nós temos que ir à luta. Quem sabe nosso cenário fica mais bonito, o cenário da nossa vida, do nosso dia a dia, e olhando para o tempo, a gente para, pensa, será que estou fazendo o melhor possível? Será que esse não vai ser o meu último minuto? Vamos cronometrar a nossa vida? Pensa nisso. Valeu! Obrigada, padre Delaí Cuervas. Olha, eu estava aqui olhando para o Gerson e para o doutor Sidney. Eles estavam num bate-papo aqui, o Gerson quer saber por que a próstata está em top. Eu nem sabia disso. É isso, doutor Sidney? Não é a próstata que entope. É o seguinte, que a hipertrofia de próstata, ela acontece e a próstata, ela abraça a uretra. Então, quando essa próstata cresce, a uretra é obstruída e o homem tem a dificuldade de urinar, que é esse entupimento. Mas, doutor, a pergunta interessa não, eu vou estar brincando. Mas eu estou brincando? Olha aí. Deixa eu lhe perguntar aqui. Se a partir dos 40 anos, a pessoa não poderia tomar já um remédio para evitar? Foi essa a pergunta, né? Para evitar o aumento da próstata. Existem medicações. Existe assim, quando a próstata está um pouquinho aumentada, você tem medicação específica para diminuir este crescimento. Mas na prática, o que acontece na maioria das vezes, Jess, é que o paciente nem procura o médico e quando ele manifesta o sintoma, é já por obstrução urinária. E aí já é uma complicação maior. Por isso que você tem que ir no médico precocemente. Você faz um ultrassom e no ultrassom você calcula o tamanho e o peso da próstata. E aí depende do tamanho e do peso da próstata, com o exame que você faz, tem medicação para fazer com que essa próstata cresça mais lentamente e a pessoa leve uma vida normal por muito tempo, entendeu? Agora, doutor Sidney, me responda uma coisa, porque os homens querem saber. Impotência tem tratamento? Tem. Impotência tem. Nós temos que falar o seguinte: impotência, hoje chamada também de disfunção erétil, ela tem duas grandes causas. Tem uma causa psicológica e tem uma causa orgânica. Somente 10% das impotências são psicológicas e 90% são puramente orgânicas. Então, dependendo da causa, tem tratamento. E assim, todas as etapas da impotência tem tratamento. No início, assim, uma impotência de causa emocional. O homem está estressado, brigou com a cônjuge e durante uma relação sexual ele não conseguiu... Não funcionou. Não funcionou. Ele não funcionou. Então, aí o que acontece? Ele fica com medo de repetir isto.
E isso vai causando trauma. Outra causa muito comum de impotência é o abuso do álcool. A pessoa o homem que bebe muito, passa do limite, chega lá na hora H, ele dorme. Aí ele diz, a culpa não foi minha, foi do álcool. A culpa da cerveja. Então, muito cuidado com você que toma cerveja para ser machão, que não essa não é a realidade. E existe causas orgânicas, principalmente distúrbios vasculares. Que o homem tem alteração vascular, que o fluxo de sangue é diminuído. E existe também situações em que o homem faz uma cirurgia de próstata, ou um câncer de reto, ou um câncer de bexiga, que ele fica impotente. Mas aí não se preocupa. Esse é o câncer mais comum no homem? O câncer mais comum no homem é o câncer de próstata, em primeiro lugar. Segundo lugar, o câncer de pulmão. E em terceiro lugar, o câncer de estômago. Isso é uma coisa importante. Mas aí eu quero dizer que existe prótese penianas. Então, aí o homem coloca uma prótese peniana durante o ato sexual, ele utiliza aquela ereção. E aí, uma outra causa muito comum de impotência é o diabetes. Olha, gente. Que o diabetes não controlado, ele também altera a circulação de sangue da região peniana. Vai lá, Gerson, eu sei que você já precisa fazer uma consulta com o Dr. Sidney, pode falar. A gente está fazendo pergunta aqui em nome do telespectador, que se tiver um dia o problema, com certeza, né? Com certeza. Mas no caso aí do problema vascular, qual seria o remédio? Tá, então, primeira coisa, você tem que ter, assim, os remédios específicos, nós temos a fenesterina, que é o famoso Viagra, aí você tem que ter muito cuidado, porque ele é um vasodilatador, ele pode ter problema cardíaco, então não se autorrecomenda as pessoas utilizarem, mas ele tem que procurar primeiramente um médico para ver se não tem uma doença associada, para depois entrar com as medicações específicas, que tem várias drogas no mercado, cada qual com a indicação. E só para falar uma coisa, o que nós temos observado hoje é jovens cada vez mais utilizando essas drogas, e essas drogas causam uma dependência psicológica, não uma dependência química. Então o cara acha que não vai ter o desempenho se não utilizar a droga. A gente vê muito isso no dia a dia e às vezes, cada vez mais, isso tem acompanhado jovens. Então tem tratamento para isso. Doutor, e muitas vezes o jovem, né? Porque tem até jovem que toma aquela pílulazinha azul, né? Misturando com cerveja, né? Com álcool. Isso também é prejudicial, Isso né? é uma mistura complicada, principalmente se você usa isso com álcool, cerveja e com os estimulantes que tem aí, os energéticos da vida, e isso é extremamente deletério ao coração, e tem relatos de infarto relacionado com essas drogas, álcool e energéticos. E com relação à gota, doutor Sidney, o que a gente pode informar o telespectador? Só falar o que é gota. Gota é o acúmulo do ácido úrico, principalmente em algumas localizações do corpo, das articulações, que causa extrema dor. Está muito relacionado com o hábito de comer carnes vermelhas. Nossa! Porque o ácido úrico ele é encontrado nessa substância, e quem tem isso sabe das dores que tem articulares, e uma associação é carne vermelha e bebida alcoólica. São a coisa que faz com que tenha esse acúmulo de ácido úrico nas articulações, que é extremamente doloroso para o homem e pode, não só o homem na mulher, mas é mais comum no homem, e pode causar até deformidade nas articulações dos homens, e causa uma qualidade de vida ruim. E você faz o tratamento através de medicação específica, faz com uma dieta pobre em carnes vermelhas, e com isso a gente tem um bom resultado, mas às vezes forma até uns tufos nas regiões articulares, tem que fazer cirurgia. Agora, o câncer de estômago, né? Por quê? Nós sabemos que, assim, o homem, claro, a mulher também bebe, mas é mais comum o homem beber, né? De forma social, às vezes passando um pouquinho mais. E tem pessoas, assim, que acabam bebendo todos os dias. Isso pode influenciar também no câncer de estômago, no caso do homem? Pode. Eu acho que a bebida alcoólica está muito relacionada com a desnutrição e qualidade de alimento. Então, o homem, por ter esse hábito maior de ingerir bebida alcoólica e ter qualidade, alimento pior do que a mulher, tem uma tendência maior a desenvolver câncer de estômago. Mas o grande veneno aqui, eu vou dar um alerta para você, para câncer de estômago, é o sal. Nossa. Então, se você tem um hábito de comer alimento salgado, de colocar sal na comida, guardar alimentos com condimentos em sal, isso é o grande vilão hoje,
para o câncer de estômago. Então, se você me perguntar assim, o que você tem que fazer para diminuir o câncer de estômago? Tirar o sal. Eu conheço com açúcar não, doutor? Não, açúcar não tem, porque o sal ele faz uma ação química no estômago. E um outro fator importante é a presença de uma bactéria que temos no estômago, que é o chamado Helicobacter pylori, ou H. pylori, e que deve ser erradicado, porque hoje também é considerado como um cancerígeno importante para o estômago. E não se assustem, mas assar peixe e deixar aquela crosta, você produz uma substância cancerígena chamada hidrocarbureto. Eu sempre falo isso lá na minha casa, doutor Sidney. Sempre falo a respeito daquele churrasquinho do peixe assado ali, no carvão. Gente, é prejudicial. Nem sempre aquilo que é bom, né? É bom também para o organismo. Agora, doutor Sidney, me diga uma coisa. A pessoa que foi no banheiro hoje, fez xixi e urinou sangue. Isso, o que essa pessoa pode fazer, né? Olha, porque é claro que vai existir um desespero. Urinar sangue não é normal, tem que procurar um médico. Porque pode ser várias causas. Por exemplo, pode ser um cálculo urinário, mas pode ser um sintoma de câncer de bexiga. Nossa! Então, o primeiro sintoma do câncer de bexiga é urinar sangue. Eliminar sangue pela urina, eliminar sangue pelas fezes ou eliminar sangue pela boca é sintoma de doenças. Então, você tem que procurar um médico para fazer o diagnóstico precoce. Então, urinou sangue. Por menor que seja a quantidade, você tem que procurar um médico especialista, no caso aí é o urologista, que vai fazer a avaliação, porque esse é o primeiro sintoma do câncer de bexiga, a pessoa que não sente nada vai ao banheiro e urina sangue. E aonde fazer os exames, doutor Sidney? Olha, existe na rede pública os CAIMs, que tem os idosos, as policlínicas têm urologistas, e a Fundação SECOM já trata especificamente na fase de diagnóstico. Então, você só vai procurar a Fundação SECOM quando já tem o diagnóstico da doença. Mas existe, espalhado pela cidade, as policlínicas. Poxa, doutor Sidney, viu só? Chega, o tempo passou voando, né? Mas na próxima semana ele vai estar aqui. Não vai, doutor Sidney? Se Deus quiser, vamos estar aqui falando de um assunto bem palpitante. Terça-feira é dia do Alô Doutor, né? Portanto, a gente volta amanhã com Câmera 13 e terça-feira com o quadro Alô Doutor. Fiquem todos com Deus, não saia daí, porque a programação da Band é a melhor, claro, né? E você faz parte dessa família. Olha, a gente vai, não é, Gerson? Tchau, fica com Deus. Tchau, até logo aí pro nosso doutor, né? O doutor Sidney. E até amanhã, né? Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Tchau.